Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de CoffeeScript. Nessa aula de hoje a gente vai ver sobre funções em CoffeeScript. Já deixa seu like aí para fortalecer o canal, compartilha aí com os amiguinhos para a gente escrever menos código e fazer mais coisas aí com CoffeeScript. Bom, iniciando a nossa aula, funções. No JavaScript, quando a gente cria uma função, a gente usa function. Por exemplo, o nome da função, e é isso aí. Você faz o que você tem para fazer dentro da função, faz coisas, pode retornar ou não, e se você quiser chamar, né, a função, basicamente é isso aí. Bom, no CoffeeScript ele é um pouco diferente. Aí já começa a questão do escrever menos e fazer mais. Vou já deixar dele compilando. Por exemplo, se eu quiser escrever uma função, eu vou colocar um nome da função. Por exemplo, soma. Ela vai receber a função. Você vai colocar um sinal de menos, sinal de maior. E, por exemplo, 5 mais 6. Antes de começar. Então, ele criou uma função soma e fez o 5 mais 6. Essa seria uma função lambda, né? Parecida com Python. A ideia de função lambda. Console.log soma. Para eu executar isso aqui e mostrar, eu vou precisar do abre e fecha parênteses, porque quer dizer que eu estou executando, chamando a função. Aí vai chamar a função, porque se eu deixar assim, ele vai só dar um console.log na soma. Não é o que a gente quer. Vou mostrar até os dois exemplos. E vou mandar rodar o código. Function soma é uma função, soma, e aqui retornou soma. Beleza. Bom, até então bem tranquilo, né? Nada misterioso, coisa do tipo. Então vamos lá. Mas se eu quiser retornar parâmetros, você vai colocar parênteses, por exemplo, x, y, seriam os números que a gente vai somar, menos sinal de maior, x mais y. Essa forma também, que é uma forma alternativa, soma 2, você pode colocar assim. Então você vai ver que vai ser a mesma coisa. Ele já retorna, já sempre dá um return. O legal do CoffeeScript é que ele sempre tem return, apesar de que se você não precisa falar que ele retorna a função. Mesmo que se eu der por exemplo, console.log, ele vai retornar o console.log. Então ele sempre tem retorno, toda função dele tem retorno, mesmo que seja uma função nula. No caso nula não, né? Mas enfim. Recebeu os parâmetros e vamos lá. Console.log 12 e 4 soma 12 e 4. No caso aqui, como não temos... No caso, as duas funções estão certas. Pode até olhar o arquivo aqui. Porque quando você tem parâmetros, ele entende que a partir do momento do espaço, qualquer coisa que vier na frente vai ser um parâmetro. Só onde tiver vírgula, alguma coisa, enfim. Aí, se você não tiver, então você precisa, igual o exemplo anterior, de chamar o abre e fecha os parênteses. Bom, vamos executar 16 e 16. Então, é isso aí.
Deixa eu ver aqui se ainda estava com o mesmo problema. Te dava um erro na versão. Não deu, então deve dizer... Ah, joia. Aí que vem a força da indentação. O que acontece? Se você esquecer de indentar, quando você fez numa linha só, é tranquilo. Ele vai, tudo que tiver na linha, ele vai reconhecer que pertence à função. Mas se você jogar para a linha de baixo, que é o comum que a gente fazer, até questão visual, se você esquecer de dar um tab ou 2 espaços, no caso aqui se eu der 2 espaços, ele vai montar. Ele vai achar que isso não pertence à função e vai passar direto. Isso é um erro muito comum. Então, sempre quando você estiver fazendo, verifique se a função está bem indentada, para você não ter erros. Erros simples mesmo. E é uma coisa que, se você não tiver adaptado com a indentação, você vai errar feio. E o código vai passar e você falando, gente, minha função não está executando, o que está acontecendo? Por que disso? Justamente porque você não utilizou da indentação. Bom, vou fazer mais uma outra função aqui. Meu objeto JSON. Vamos colocar aqui animal. Um animal tipo espécie gato ação. Se você não tiver parâmetros, você não precisa colocar. Aí eu vou colocar aqui o parênteses sem passagem de parâmetro fica opcional. Mas se você precisar, aí ele pode se tornar obrigatório. Mas isso né? Até conferir. 2 não é parâmetro, não. Aí pediu, né? Só confirmar aqui se ele aceita. Não, realmente. Não, ele aceita, sim. Então, o que acontece? Você não precisa nem de colocar 2 pontos. No caso de objetos, você pode passar sem parênteses. E eu gosto de utilizar parênteses até porque fica uma maneira mais prática de entender que isso aqui realmente é parâmetros. Mas aí é a questão própria sua, se você quer ou não. Bom, beleza. Sole.log animal.espécie e animal.ação. No caso aqui, vou retirar, que não tem parâmetro. E voilà. Gato. É isso aí. Se fosse, por exemplo, uma calculadora. Aqui vai receber soma dos pontos x, y, que vai ser uma função que vai retornar x mais y. Você pode fazer, aqui vai ser expor. Exponenciação, beleza. Console.log soma 10,5. Aí é que tá. Se eu quisesse mostrar, por exemplo, soma, ele estava dando erro. Se eu quisesse, por exemplo, executar, falando que uma função e depois a outra, eu tenho que colocar parênteses. Soma
6 exponenciais. Como são objetos, não vai funcionar se eu não fizer isso, né? Calc.soma. Isso. Por 10,3. No último, ele vai passar. Porque no último, no caso, ele vai passar porque ele já vai entender que é o último. Mas se eu colocar aqui pode ser que ele vai entender que esse soma pode pertencer ao calc. E como ele fez? Ele adicionou um terceiro parâmetro para soma. Então, são coisas que você tem que tomar cuidado. São pequenos detalhes de função que pode acometer que a gente tenha erros. Então, por via das dúvidas, se você quiser colocar sempre parênteses, não tem problema. Você vai garantir que você tenha uma probabilidade de acerto maior. Mas, se você quiser escrever menos coisa, então aqui você colocaria a função, no segundo também, e no último você pode ignorar, que ele já vai entender que encerrou a chamada de parâmetros. Bom, é isso, funções. Que mais coisas você que tem que dar a ideia das funções, mas como criar uma função, é isso. Espero que você tenha curtido. Se não deixou seu like, deixa o seu like. Compartilha com os amiguinhos para eles também aprenderem a escrever menos código com CoffeeScript e conseguir fazer mais coisas. Com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.